Olá, por aqui Felipe Vasconcelos, direto do canal Felipe Vasconcelos Engenheiro. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos tratar um tema muito importante, principalmente relacionado à carreira da engenharia civil, mais precisamente na área da infraestrutura ou pavimentação ou grandes obras, como queiram falar. Por quê? Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória nesses longos anos de engenharia, né? E passar isso para que isso seja também um exemplo, um desafio para vocês que estão começando a carreira hoje de engenharia civil, né? O que a gente vê hoje, principalmente hoje no mercado? Muitos engenheiros recém-formados e totalmente impacientes. Eles não têm a paciência de querer aprender primeiro para depois ganhar dinheiro, né? Então, muito dos profissionais que eu ouço, principalmente eles vêm até mim com suas dúvidas e tal, e a primeira pergunta que eles fazem é: quanto eu vou ganhar? Entendeu? Então, essa é uma pergunta que eu acredito que para início de carreira não deveria nem estar preocupado com isso, né? Por que eu falo isso? Porque no seu início de carreira você não deve estar preocupado com quanto você vai ganhar, e sim o quanto você está adquirindo de conhecimento, quanto você está adquirindo de bagagem, de experiência, o quanto você já errou na sua vida, o quanto você ainda vai errar. Então isso está relacionado à sua carreira dali para frente. Quer dizer o quê? Que se você inicialmente pensar apenas no dinheiro, mais adiante você pode ter um tombo logo ali. Por quê? Porque você vai errar em coisas que você não teve experiência ainda. Então, você, em vez de estar preocupado principalmente em ter o seu conhecimento, o seu aprendizado, e que o aprendizado, a gente sabe que o aprendizado ele nos dá maior segurança em fazer a mesma tarefa várias vezes. A repetição daquela tarefa nos dá mais segurança ainda. Então, primeiro você aprende, depois você repete. No momento que você repetiu e fez várias vezes a mesma atividade, você se torna seguro e bom naquilo que você está fazendo. Então, muitas vezes o que acontece, os profissionais fazem uma única vez e acham que estão abafando no mercado de trabalho e já começa a pedir aumento de salário e tudo mais. Então, o que acontece hoje no início de carreira de muitos profissionais? O pessoal está preocupado em quanto eles vão ganhar de dinheiro no seu início de carreira e não está preocupado em quanto de conhecimento eles vão adquirir, qual a bagagem de conhecimento que eles vão adquirir. Isso é um assunto muito importante e pode ser refletido num futuro muito próximo. Por quê? Porque possa ser que essa questão de estar mais preocupado ao salário, ele não se preocupou em aprender. E nesse não se preocupar em aprender, ele não está seguro para assumir novos cargos ou posições dentro das grandes empresas, certo? Então, o que acontece? Eu lembro, falando de oportunidade, quando eu fui chamado por um colega chamado Cristiano Bredo, um grande abraço ao colega Cristiano, e que foi um colega de faculdade e seguiu por muitos passos aí e segue até hoje. A gente segue um bom contato, um bom network, a gente faz muito diariamente. Então, o que acontece? O Cristiano me ligou, eu estava numa construtora de construção civil, né? Logicamente, ela fazia projetos e pré-moldados. E o Cristiano me ligou, já estava com um mês de estágio, meu estágio supervisionado de final de curso. Eu estava com um mês de estágio quando o Cristiano me ligou e perguntou: Felipe, a gente está com uma vaga, temos duas vagas para ir para um estágio na Bolívia. Na Bolívia? Eu falei para ele: na Bolívia. Mas o que é? Não, é pavimentação, pavimento rígido, é uma obra na altitude, uma obra totalmente diferente, né? Bastante obra de arte especial, muitos muros de arrimo, muita pontes, ia ter um viaduto também, muros de arrimo, como eu falei,
bueiros celulares, bueiros tubulares, enfim, uma obra assim fantástica a nível de conhecimento e realmente de engenharia. Aí na mesma hora que ele me ligou, eu exatamente já fechei com ele, não, eu estou dentro, mas você não quer perguntar porque na época eu estagiava em uma cidade e morava com meus pais em outra cidade, né? Eu ia e voltava todos os dias. E ele, você não vai nem falar com seus pais? Não, eu só vou comunicar aos meus pais sobre a minha decisão. E acabou, a decisão está tomada, eu vou junto, o que eu tenho que fazer? Não, você prepara o passaporte, tal, a vacina da febre amarela e daqui a 10 dias nós estamos indo. Eu estou dentro, está dado meu nome, pode. Cancelei imediatamente meu estágio que eu estava fazendo já naquele final de tarde e na mesma noite fui para casa na cidade vizinha e já comuniquei meus pais, ó, estou indo para um estágio assim, na Bolívia, tal. O meu pai me deu um maior apoio, a mãe que é mais apegada ao homem ficou muito sentida, porque ao mesmo tempo não queria ver o filho muito longe e tal, mas isso é normal. Não, eu não quero saber a opinião de vocês, eu só estou comunicando que eu estou indo. Pronto, acabou. Beleza, a partir dali eu fui, né, e segui minha carreira. E aí, fiquei lá durante 2 anos na Bolívia, vendo o pavimento rígido, terraplenagem, tudo isso que eu já mencionei anteriormente, e obras realmente muito interessantes, muito boas a nível de engenharia, de infraestrutura, grandes obras, né? Então, o que aconteceu de lá para cá? Depois de 2 anos eu vi que aquilo ali para mim já tinha sido um experimento bom, eu considerei como um experimento bom. Então, nesses 2 anos aí eu acabei me desligando e voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu não lembro se é quando eu voltei ou quando eu estava no Brasil de lá para cá, numa dessas viagens, eu lembro que nessas festinhas de família, uma das pessoas me perguntou não, né? Fez uma assertiva sobre a minha decisão de ter ido para a Bolívia e ela disse bem assim: ah, nossa, você deu muita sorte de ter ido para a Bolívia, né? Aí eu disse: ô fulana, deixa eu te falar uma coisa. Sorte não é o melhor termo para ser usado aqui. Por que eu vou te falar? Porque você não sabe o que eu passei lá, você não sabe as condições que eu fiquei lá. Você sabe que tinham 4 vagas disponíveis de estágio na Bolívia e apenas 3 pessoas foram, ou seja, uma ficou por preencher, então não eram essas mil maravilhas. Você sabe que nós vínhamos em casa, ou seja, da Bolívia para o Brasil a cada 3 meses, você ficava em torno de 2 meses e meio a 3 meses lá para vir de baixada, que a gente chama de baixada, né, para fazer a sua visita à família. Então, quer dizer, é isso que vocês chamam de sorte, possa ser que sim, né? Embora sorte não é bem isso. Sorte é você pegar uma coisa pronta e aí você tem sorte. Todos chamam ao sacrifício que o outro fez e que não foi reconhecido. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Existem hoje estagiários que fazem comparativo de salário de quanto eu ganho hoje, certo? Depois de 17, 18 anos de carreira, com o que eles estão ganhando no início da faculdade. Então assim, eu fico até surpreso de fazer um comparativo desses, sendo que esse pessoal não sabe a trajetória, ou metade da trajetória que eu passei nesses tempos para chegar onde eu estou hoje, no nível de carreira. Então assim, muito cuidado, você que está em início de carreira, mais uma vez eu vou falar, paciência, essa é a palavra-chave. Tente aprender primeiro, ganhar o conhecimento, ganhar experiência, acompanhar as práticas de campo para você ter mais experiência e ter mais segurança naquilo que você vai fazer no seu dia a dia, para depois você poder cobrar dos seus subordinados. Você só vai conseguir cobrar se você souber fazer. Se você não souber fazer, você não cobra, porque aí fica difícil. Você tem que acompanhar, você tem que cair para dentro da máquina, você vai sujar a mão, você vai melar a sua mão. Agora, você não quer melar a mão e já quer sair ganhando 10 contos na formação da sua faculdade? Onde você acha que você vai parar desse jeito? Certo? Então é totalmente diferente.
que as pessoas têm hoje promovido e o que elas estão realmente se propondo a fazer, tá? Outra coisa que a gente tem que fazer um comparativo também, né? É você que está indo para a vida de trecho, né? A vida da infraestrutura. Muitas vezes você vai ter que abrir mão de ficar longe da sua família. Você vai ficar longe da sua família, vai ficar longe da sua esposa. Muitas vezes a sua esposa já tem um emprego fixo, você vai ter que ficar longe da sua esposa, da sua filha ou do seu filho, tá? E isso é uma coisa que pode pesar bastante tanto na sua vida profissional como no seu relacionamento. Então, mais uma dica que eu dou: se você realmente quer essa vida de infraestrutura, ou das duas uma, ou você se sujeita a ir e vir a cada um mês, a cada 45 dias, conforme o regime de baixadas da sua empresa, ou você tem uma mulher como a minha, por exemplo, minha esposa Patrícia, um grande beijo, te amo, meu amor, e muito obrigado por ter acompanhado esse tempo todo, né? Uma esposa como a minha, que acompanha aonde eu vou, ela está comigo. Então você tem vários perfis de mulher que vai te acompanhar ou não vai te acompanhar, e está tudo bem. É uma coisa de você se acostumar, de você se habituar, né? Minha esposa, por exemplo, onde eu for, ela vai, né? Onde eu for, ela vai, juntamente com a nossa filha Isabela, e graças a Deus a gente tem tido bons resultados com isso, né? Algumas pessoas acham que isso não é bom, ficar mudando toda hora. Vai ter uma fase dos filhos que os filhos vão também querer parar numa cidade só, né? E isso pesa bastante na decisão do casal, pesa bastante na decisão de trocar de emprego ou ir para uma outra carreira, né, no setor da infraestrutura, enfim. Então isso é você profissional, pessoa que vai avaliar o que é melhor para você e sua família. Se você é muito apegado à sua família, eu já lhe dou uma dica para que não vá para esse setor da infraestrutura. Estou te dando uma dica sincera, honesta, porque eu poderia estar aqui dizendo que hoje o setor da infraestrutura é um dos setores que mais bem paga, mais bem remunera na área da engenharia civil. Porém, você tem esses inconvenientes de ficar longe de casa. Muitas vezes você ainda que não tem esposa ou filho, longe dos seus pais, longe dos seus amigos, mas enfim, é uma decisão que você vai fazer. A gente sempre tem que saber que para ganhar alguma coisa a gente perde outra. E no momento que você perde uma, você ganha outra. E aí faz parte do jogo. Tá certo? Então essas são as dicas que eu dou para você que está começando, principalmente começando, tá? Procure principalmente o conhecimento, a prática de campo, para você ter mais certeza, ter mais segurança naquilo que você está fazendo, para depois você lutar por salários, lutar por cargos, lutar por outras funções, e você vai chegar lá. Muitas vezes a gente, no início de carreira, a gente não consegue ver resultado, e isso é normal. Eu, durante esses 2 anos que eu estive num estágio e depois fiquei como trainee fora do Brasil, esse estágio me trouxe muita bagagem. Eu consegui conhecer lugares diferentes, eu consegui comer comidas diferentes, eu aprendi outro idioma, eu conheci a Cordilheira dos Andes, eu conheci a capital La Paz, por exemplo, eu fiz trilhas e outros passeios fantásticos no país. Então tudo isso por quê? Porque o trabalho me proporcionou isso, porque você alia ao que você tem, aquilo que você tem dentro do seu trabalho, com a oportunidade que você tem de estar próximo daqueles lugares. Essa é a grande vantagem de você estar no trecho. Você está dentro do trecho, rodando aquele trecho ou aquela região, te dá a possibilidade de conhecer muita coisa mesmo. Então aproveitem esse tempo que você tem, como se aquilo ali fosse um tempo que você não fosse mais voltar naquilo ali. Porque muitas vezes você deixa de fazer os seus passeios,
Deixa de conhecer aqueles lugares que você diz assim, não, outro dia eu vou, outro dia eu não sei o quê. E aí possa ser que você seja transferido dali a 1 ou 2 meses e aí você não conheceu nada que você tinha que conhecer. Então, aproveite o momento onde você está, aproveite para ganhar conhecimento, aproveite para conhecer a cultura local, isso é muito importante. Lembre-se que quando você é trecheiro, você não consegue mudar a cultura de ninguém. Ou você se adapta à cultura local, ou você é mais um na fila do pão. Você não vai conseguir mudar a cultura de ninguém. Não adianta eu aqui, por exemplo, hoje estou no estado da Bahia, gaúcho tentando mudar a cultura do baiano. Jamais eu vou conseguir fazer isso. E vice-versa, ou o baiano tentar mudar do gaúcho. Nunca, jamais será você consegue fazer isso. O que você tem que fazer? Você tem que se adaptar ao que você tem naquele local e desfrutar do que tem de melhor. E deixa o que não te faz parte para um lado e aquilo que é bom você aproveita e pega para você. Legal? Então, eu acho que era isso. Nós falamos de salário, falamos de conhecimento, falamos de segurança na carreira. Segurança que eu digo é fazer as coisas com segurança, né? Falamos de ter sorte, que muitas vezes os outros falam que você tem sorte na sua vida, mas muitas vezes não passaram o que você passou. Falamos de família e falamos também de paciência, e essa é uma peça-chave e muito importante para você progredir e para você se destacar no mercado de trabalho e na profissão. Outra coisa importante também é o que eu falei. Faça sempre as coisas aproveitando ao máximo aquele local. Ah, mas eu nunca vou estar em casa, nunca vou estar no meu estado, nunca vou estar na minha cidade, eu estou sempre rodando. Então, quando você está rodando na região diferente, num trecho diferente, aproveite aquele momento para desfrutar ao máximo daquela região, do que ela tem de bom, e leve isso para a sua vida, como se fosse o último dia, certo? Porque, como eu falei lá atrás, possa ser que um dia, ou daqui a 2, 3, 4 meses, venha uma notícia e você será transferido para outra obra. Nessa transferência de outra obra, você deixou de curtir, você deixou de aproveitar, simplesmente porque você estava em casa, sem fazer nada, e deixou de curtir e desfrutar da sua vida. Então, uma grande dica de trabalhar no trecho é desfrutar dos momentos que você tem e você consegue fazer as coisas com muito menos custo, certo? Então, essa é mais uma dica do canal Felipe Vasconcelos Engenheiro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e assista os próximos vídeos desse canal. Um grande abraço, é isso aí.